começou a gravar, professor. Ok, obrigado. Bom, queria cumprimentar vocês que estão aqui para esse momento, junto com a gente, de seminário. Um seminário que foi proposto há pouco tempo, faz uns 15 dias que a gente concebeu esse seminário. Mas eu queria cumprimentar e, assim, saudar o interesse pela proposta. As propostas são sempre limitadas. Você elege um tema, providencia uma abordagem daquele tema e, bom, é isso, né? E queria também agradecer ao pessoal da comissão de eventos clínicos, né? Super eficientes e super legais. Quero agradecer também ao Núcleo de Psicanálise, né, da CEP, que promove esse seminário, que pretende ser uma série de encontros. Eu pensei em uma série de encontros principalmente devido ao tema que foi escolhido, porque é um tema que vai exigir um tanto de considerações, acredito eu. Prevejo, né, na verdade, é a minha previsão. Se vocês estão de acordo, eu inicio por uma apresentação da proposta. Pode ser. Eu tenho em mente o cartãozinho aquele do convite que o pessoal fez, e dizia lá, seminário de psicanálise ou inconsciente, super legal, assim, né? Eu achei o máximo, eu nunca pensei que eu fosse fazer um seminário sobre o inconsciente, estou muito contente de fazer isso. Ao mesmo tempo, ciente de um tanto de responsabilidades, da qual eu não me furto de modo algum, então, portanto, podem ficar tranquilos que eu pretendo responder pelo que eu vou tratar de avançar. Mas nesse parágrafo lá, foi 3 frases que eu coloquei, me lembro bem de cabeça. Quando eu fiz pronto, né? Estava bem, mas depois quando eu li de novo, sei que eu já sei decor aquele parágrafo, que é o seguinte: ele começa falando sobre o estudo de conceitos básicos. Não precisam se lembrar, tá? É que eu vou lembrar para vocês, não tem problema. Estudo de conceitos básicos. A frase é assim: o estudo de conceitos básicos parece-nos indispensável para as pretensões de contar com a psicanálise nos atendimentos psicológicos. Começa assim. Quem sabe eu vou seguir, então, eu vou dizer as 3 frases. Então, por isso, propomos, por isto, junto ao núcleo de psicanálise da Clínica de Psicologia da UFSM, esse seminário dedicado ao estudo do que Freud chamou de inconsciente. Essa atividade ela é endereçada a quem atende na clínica. Eu estava pensando na CEIP, mas eu deixei de propósito na clínica, porque vai que a pessoa queira se identificar com a frase que atende na clínica, tá bom, não tem problema. Então, a quem atende na clínica e aberta a participação de quem se interessa por psicanálise. Esse é o nosso texto. Bom, sobre conceitos básicos, talvez eu queria fazer só uma, porque eu estava a fim de comentar um pouco essas 3 frases. Sobre conceitos básicos, eu queria fazer uma observação, que
vem, para mim, de uma leitura de 1932, de Freud. Bom, talvez só para não fazer muito, assim, para poupar tempo, as minhas referências bibliográficas vão ser de Freud, tá? Então, toda vez que eu falar de um texto, o autor é sempre o mesmo, tá? Então, só isso para encurtar um pouco a conversa relativamente à referência bibliográfica. Eu sei que é hiper restrito e bom, mas para esse momento me pareceu bom, eu fiz essa escolha, não me pareceu nada. Aí foi uma escolha que eu fiz. A gente faz uma escolha, sempre é limitado, paciência. Então, em 1932, acontece uma coisa que é a seguinte: o editor do Freud, o Fischer Verlag, ele está muito mal das pernas. Vocês devem saber dessa história, mas eu vou contar mesmo assim, tá? O editor está mal, é um tempo super difícil na Alemanha, na Áustria, Alemanha, ou naqueles lados ali, estão entre guerras, né? E pede a Freud coisas para publicar, porque eles precisam, porque Freud vendia nessa época, depois de 30 anos começou a vender, pronto. E então ele prepara uma série de ditas conferências que nunca foram pronunciadas. Chamam-se conferências, mas não são conferências, são textos. As novas conferências de introdução à psicanálise. Lembra disso? 1932. Eu não sei quantas são, mas não faz mal quantas são. Uma delas eu queria destacar, então a gente está em 1932, é Angústia e Vida de Pulsão. A conferência se chama Conferência 32. É uma dessas, e só ainda um detalhe sobre essas conferências, porque numa conferência que ele fizesse, não ia conseguir o texto que ele escreveu. Os textos dessa conferência são muito preciosos, porque não foi uma fala, eles foram escritos assim, à la Freud. Então, só para vocês não estranharem, como é que pode alguém fazer uma conferência assim e não foi uma conferência? Tá? É um texto escrito. São pérolas todas essas conferências aí. Digo eu, né? Eu vou dizer assim, não reparem, né? Mas é que bom, eu voltei o meu olhar para isso aí, então é isso. Mas então, na Angústia e Vida de Pulsão, ele abre falando que vai discorrer sobre angústia e sobre pulsões. E ele diz o seguinte: eu vou falar de concepções. E a proposta é essa: bom, conceitos básicos são necessários. O estudo de conceitos básicos é necessário. Essa é a minha proposta. Pronto. Tá. Mas então por que eu estou falando disso de concepções se o foco está em conceitos? Pronto. É de propósito que eu estou fazendo isso, certamente, vocês já notaram. E ele vai dizer o seguinte: tanto angústia como pulsões trata-se de concepções. E aí ele diz assim, concepção no sentido seguinte: introduzir representações abstratas corretas, cuja aplicação à matéria bruta da observação faz nascer nela ordem e transparência. Bom, desculpa por ter lido, mas é que quando eu li eu fico com a impressão que eu não falei. Mas o que eu quero dizer? Concepção no sentido seguinte: fazer nascer. Esse é o sentido que eu estou destacando. Tá? O que eu estou dizendo com isso? Embora eu tenha falado de conceito
no início, e vou manter conceito, já queria desde o início deixar bem claro para vocês que eu vou falar de concepções. Já vou explicar por quê. Se eu deixo só conceito e não falo de concepções, pode dar a entender que eu estou lançando mão de uma peça de alguma teoria, um componente de alguma teoria. Pronto. Só que eu preciso, de propósito, dizer para vocês que eu vou chamar de conceito, mas eu tenho certo e tranquilo para mim de que isso não é teórico. Não se trata de um conceito de teorização. Falou? Tranquilo? Bom, acho que não faz problema, né? Não faz problema, mas é uma espécie de precisão de início que para mim é legal trazer, para mim é importante trazer. Concepção. Introduzir representações abstratas cuja aplicação à matéria bruta da observação faz nascer nela ordem e transparência. Olha, a transparência não me comove muito. Agora, fazer nascer ordem, percebe? Não tinha, né? Você está na observação. Aqui eu me dirijo ao pessoal que atende, né? Ao pessoal que lê e depois vai atender. Como é que vai surgir alguma ordem no âmbito da sua ação? Como é que vai surgir alguma ordem a partir da leitura que você pode fazer? E eu diria, Bruno, se for um texto de psicanálise, pode, desde que você abra a mão de que haja um poder de teoria embutido, de teorização a bordo daquele componente. Eu sublinhei só o TEL, né? Porque podia ter sublinhado a teoria inteira, mas é que eu quero, de propósito, puxar de Theos, do grego, Deus, como sabe. Então, eu dizendo em grego, dizendo não, apresentando esse termo em grego, fico bem tranquilo para dizer que não estou falando nenhuma novidade. Acho bacana a gente não precisar falar de coisas assim que... O Freud não está falando nenhuma novidade. Quando ele diz que se a gente chama algum sistema conceitual de teoria, a gente está fazendo teologia. Ele não diz isso, tá? Mas eu não vou deixar ele pagar esse pato, mas isso vem a bordo e aparece, então, uma referência sobre isso, diria eu, em Freud, seria fácil de encontrar na Conferência 35 das Novas, que se chama Sobre uma Visão de Mundo. E eu acho legal colocar em grego, porque fica antes do cristão. Assim, não é cristão isso aqui. Eu fico muito mais tranquilo falar para vocês de Deus, convidando vocês a dizerem, tá, isso foi tudo coisas muito modernas quando vem com o cristão, né? O cristianismo. Vamos para coisas um pouquinho mais básicas, tá? Porque se a gente está na Grécia, não há monoteísmo. Então, a riqueza de uma cultura que é politeísta, nós, pode tirar o cavalo da chuva, a gente não vai entender nunca na vida. A gente emburreceu horrores a partir do monoteísmo. Sobretudo, diria eu, para efeitos de teorização. Entende? Se o grego teorizava,
ele tinha assim, como é que se diz, uma constelação de buracos na tela dele. Fernando, tu Oi? pode reposicionar o teu quadro que o pessoal não está conseguindo ver direito o que tu está escrevendo para acompanhar. E agora? Posição para lá ou para cá? Não sei, né? Um pouco mais à minha direita. Para cá? Ou mais para lá? Para cá. Para cá? É. Show. Sim. Obrigado. Vou voltar. Se vocês têm paciência, né? Eu vou pedir paciência de vocês, mas acho que são coisas assim, coisas básicas, né? Porque se a gente deixa os gregos e vem direto para o monoteísmo, a gente só um pouquinho, né? Eu não estou com pressa. E acredito que apressar uma abordagem como essa que a gente quer fazer aqui, eu não sei como é que podia acontecer. Isso, em todo caso, não faz parte dessa proposta. Pronto, mas afinal não escrevi grande coisa. Eu estou com teoria e estou trazendo para a consideração de vocês que isso é um sistema teocentrado. Pronto. A gente que cresceu assim, a gente que está há 2000 anos no monoteísmo vai dizer, Deus, o Deus, assim, o único, aquele, né? Não, só um pouquinho. O que a gente está falando é praticamente a mesma coisa que o Freud apresenta quando ele fala sobre a visão de mundo, que eu acho super interessante para a gente pensar um pouquinho. Ele não diz isso, eu vou dizer uma outra coisa que é a seguinte. Para você ver, a gente vê, né? Tudo bem. Mas se a gente vê, é porque a gente gerou um ponto cego. Como assim? Não, é o ponto a partir do qual você está vendo, né? De acordo? Vou dizer tudo de novo. Não dá para ver sem gerar um ponto cego. Não é nenhuma novidade, você sabe isso muito bem. Né? Eu acho super bacana isso. Não tem como você gerar uma visão de mundo que não seja teológica. Então, eu estou chamando de teos o ponto a partir do qual você gera a sua visão de mundo. E esse ponto, com certeza, a esse ponto você não tem acesso por gerar uma visão de mundo. Para mim, Deus é o nome desse ponto. Pode ser? Espero não ser muito profano nisso, que, aliás, não tem nada a ver com essa proposta. Mas eu acho que ela coloca a gente com os pés no chão, porque eu não acompanho de modo algum nenhuma empreitada em psicanálise que não tenha os dois pés no chão. Eu tô fora. Se não tem os dois pés no chão, eu tô fora. É uma coisa muito pé no chão, então não dá. Psicanálise não é uma teoria. Bom, tá. Valeria, né? Valeria muitas considerações. Mas então. Tá bom. Então, dentro dos conceitos básicos, eu peguei o inconsciente, né? Pelo jeito, não foi só eu que peguei, porque se vocês estão aqui, tem mais gente olhando para esse conceito. Tá. É. Podemos depois voltar a essas considerações, mas eu precisava dizer que não é um elemento de lógica, de uma lógica do psíquico, o dito inconsciente. Não só o dito inconsciente, como transferência,
pulsão. Aí por aí vai. Desde que se torne conceito para você, eu digo, se você entrou no campo de psicanálise, ele saiu de qualquer estatuto teórico. Não tem nada a ver com não tem nenhum estatuto teórico. Percebe? Então aí a gente fica, eu fico um pouco tranquilo para falar, porque aí então, vocês vão notar que enquanto eu vou abordar esse conceito, concepção, né? Mas não vou ficar dizendo concepção, né? Eu não vou ser nenhum teorizador, né? Então, eu não vou pedir licença para vocês, eu só estou justificando o fato de que eu não vou seguir numa posição de teorização, porque eu vou levar adiante uma abordagem do conceito. Ok. Pronto. Inconsciente. Eu botei de propósito, não sei se aparece aí. Está vendo o livro aqui que eu tenho na mão? Aparece? Tá, legal. Essa foi uma ilustração que o pessoal colocou para a gente lá na chamada. Isso aqui é o seguinte. Tem duas obras, coleção de obras de Freud. Uma é obras completas. As obras completas, elas são ordenadas cronologicamente. Então, não é essa aqui. Essa aqui é uma Studienausgabe, uma edição de estudos. E aqui diz assim, ó, psicologia do inconsciente. Tá. Então, além de me dar o prazer de mostrar um livro que eu acho super legal, eu acho um barato esse vermelho aqui, eu acho super bonito. Mas tá, tudo bem. Dá também para mim a chance de... O que eu estava dizendo? Essa aqui ela não é ordenada cronologicamente, é temática. Eles fizeram de estudos, tá? Uma edição de estudos, então é temática. E estão reunidos aqui os que supostamente estão consagrados a uma psicologia do inconsciente. Pronto. Aqui dentro que está o inconsciente. Pronto. Tá legal. Essa expressão não é do Freud, tá? Isso aqui eu acho que é uma coisa assim que tem que dizer logo, logo, logo. Ele nunca escreveu Psicologia do Inconsciente, tá? Isso é o editor, o Verlag, Fischer Verlag. Tá. Psicologia do Inconsciente, isso eu posso. Eu vou escrever aqui dá para ver, beleza? Enxerga daqui? Tá. Então, aqui no nosso livro tem um Est-7, o Est-7 é uma letra assim meio charmosa que tem no alemão, corresponde a esses dois S's ali, tá? Então, se vocês estranharem que não tem dois S naquele livro ali, não tem nenhum mistério. Se o seu teclado tem Est-7, aquele você bota, senão você bota dois S. E isso em qualquer lugar da Alemanha passa normal. Ok. Pronto. Esse termo aí, ele foi vertido para todas as línguas como inconsciente. Todas. Assim, ao equivalente naquelas línguas, né? Em cada uma das línguas, o equivalente ao que é em português inconsciente. Pronto. A gente tem um problema aqui com essa tradução. É tão gozado porque parece que não é uma tradução. É o inconsciente. Que papo é esse? Tá, tudo bem. Só que se eu me proponho a ler, aqui, ó, in, tudo bem, tá? Ok. Estou seguindo a opção na boa. Un para in, ok.
né? O prefixo que a gente conhece super bem em português. Tá legal. Bom, unbewusst, tá? Bewusst é o particípio do verbo wissen. Wissen é saber. Saber, eu sei, tu sabes, ele sabe. Tá? Pronto. Bewusst é o particípio de wissen. É sabido. Ou então, olha o que aconteceu. Freud escreveu insabido e o pessoal espalhou para o mundo inteiro que era inconsciente aquele troço. Eu fico num probleminha. Eu acho assim, eu e o Freud, e mais muitas pessoas, porque não é só eu e o Freud, a gente fica meio parado esperando que essa tradução não cause tanto problema assim, né? Mas ela tem muita chance de causar problema. Muita. Muita. E eu pretendo, ao longo desses encontros, demonstrar um pouco quais podem ser esses problemas. Sendo que, então, saber é verbo, se fosse o substantivo é em caixa alta, né? Aqui é o verbo, aqui é o substantivo. Saber, o saber, e aqui saber, verbo saber. Então, ponto básico desse nosso encontro aqui, unbewusst, inconsciente, é uma referência a saber. Ponto de partida. Não tem nenhuma referência para considerar esse conceito, a não ser saber. Tudo bem? Eu estou certo que estou falando coisas super conhecidas de vocês, mas como talvez não seja de todos, né, eu vou deixando a proposta aí se construindo, tá? Peço um pouquinho de paciência para vocês. Deixa eu seguir, então, na nossa apresentação. Isso aqui a gente vai voltar, tá? Não vou descascar tudo o que dá para descascar daqui. Vou voltar a continuar apresentando. Eu vou pular lá para a referência bibliográfica, para a leitura recomendada. Tá. Eu coloquei recomendada, eu podia botar sugerida, que seria tão mais gentil, normal, mas eu botei recomendada. Tipo assim, olha, eu não sei se dá para não ler, mas é isso, tá? Então não é nenhum comando, tipo assim, ó, vai ler assim, senão vai ser a treva, não é assim. Mas talvez seja, né? É quase isso. Se não ler, vai ficar ou a reboque de um entendimento legal que alguém faça, ou coisa parecida. O texto cuja leitura é recomendada, então, é de 1915. Ok. Por que esse? Se tem inúmeros textos sobre o inconsciente. Deixa eu dizer. Eu precisava de um texto que fosse posterior à introdução do narcisismo, que é de 1914. Tinha que ser. Agora eu queria falar um pouquinho por quê. Tá? Então, eu queria justificar a recomendação de leitura. Para 1914, a gente está há uns 10 anos com Freud às voltas com Jung. Uns 10 anos, mais ou menos. Um pouco menos. Finalmente, ele tinha encontrado um não-judeu
porque ele tinha um medo que ele estivesse fazendo um troço judaico, assim, uma concepção judaica. Tinha encontrado um judeu e era um psiquiatra. Um psiquiatra. Além disso, era uma das pessoas que achava das mais brilhantes do planeta. Que, aliás, né? Eu também acho. Acho mal barato. Pronto. Para mim, a melhor coisa que ele fez. Deixa eu ver se eu tenho a mão aqui. Um livro do Schreber. Tenho a mão no meu pano de fundo. Então, Schreber tinha escrito esse livro, Memória de um doente dos nervos, que é uma obra barato, é uma coisa assim, barato é exagero. É uma coisa muito, muito sem igual, assim, sabe? Schreber, Memória de um doente dos nervos. Isso foi a principal coisa que Jung fez. Botou isso aqui na mão do Freud. Bom, em 1911, Freud escreve Observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia descrito autobiograficamente. Caso Schreber, famoso caso Schreber. Que é alguém que levou muito tempo, eu acho que uns 12 anos, pelo menos, para constituir um delírio. Levou muito tempo. Muito, muito tempo. E o Freud pôde demonstrar muitas coisas, inclusive que o delírio era uma reconstrução psíquica de um deserto que tinha se criado, uma reconstrução do psiquismo, o delírio. Pronto. Depois a gente vai ver algumas outras coisas, tipo assim, ó, do caso Schreber, depois da introdução vem um histórico clínico, item A, mudança em mulher foi o delírio primário, item B, o sistema teológico psicológico do Dr. Schreber. O delírio, tá? O delírio que ele criou. Olha o que ele disse. O sistema teológico psicológico. Mas vamos voltar sobre isso. Pronto. Mas o Jung, na verdade, não sabe bem o que fez quando botou. Foi um pouco. Bom, sei lá que época ele estava. Mas a coisa já estava avançando, a gente está em 1911, quando sai esse. O Jung é um especialista de doenças graves, esquizofrenia, paranoia. Ele tinha, acho que em Zurique, que ele tinha um hospital psiquiátrico. Bom, é um especialista em assim, casos muito graves. E é uma coisa curiosa isso aí. Eu não sei o que o Jung diria disso, de que o delírio é um sistema teológico psicológico. Não sei como é que ele reage. Eu não sei se ele não reagiu mal a isso aqui, eu não quero fazer intriga. Mas ele foi avançando e ele queria falar, ele queria ir além dessa coisa de sexual, sabe? Porque esse troço sexual começou a parecer muito insuficiente para ele. Mas, tipo, assim, uma coisa muito. Tá, não é que não tenha, mas a coisa é muito mais, o furo é muito mais embaixo, tem os arquétipos, isso é milenar nas culturas e tal. Bom. E essa energia, que o Freud chamava de libido na época, né? Isso é uma palavra muito boa. A palavra mesmo não é boa, mas a noção, o conceito é muito bom. Deixa eu botar aqui, sabe? A gente fala tão pouco disso aí.
O Jung pretendia que houvesse uma energia geral, psíquica, e principalmente, diria eu, assim, muito até de maneira rudimentar, essa foi a razão de discordância, a principal razão de discordância entre ele e Freud. Ok. Freud fechou a questão de que a energia com a qual ele trabalha, ele não negou nenhuma energia geral, não é isso. Ele só disse, tudo bem, só que eu, em psicanálise, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da energia sexual. Libido. Pronto. O que aconteceu? Houve uma separação, né, como vocês sabem, e a separação foi selada com o texto Introdução do Narcisismo. Esse texto foi escrito para dizer que qual caminho segue a psicanálise. E quem acompanha está vendo o que ele está dizendo, diferentemente do que propõe Jung, que Jung propõe uma psicologia. Aliás, das mais requintadas que eu tenho notícia. Assim, psicologia... Aquelas de arrepiar, sabe? Que parece que exatamente aquilo. Sabe quando arrepia, assim, de tanto que parece que é aquilo? É de arrepiar a psicologia do Jung. Chama psicologia analítica. Ok. Claro, com isso eu também estou fazendo essa separação, que acaba ficando explícita, e eu entendo que eu estou seguindo Freud, entre o caminho que ele vem com a psicanálise e o caminho que a psicologia pode ir. Tá? São caminhos diferentes. É claro que ele não vai combater a psicologia, não tem nada a ver. E eu tenho, para esse seminário, uma pretensão que é de começar a situar o termo psicologia na obra de Freud. Pode ser? Então, não é que eu vou falar da psicologia, eu não vou falar da psicologia. Eu vou falar do que se pode conceber como psicológico a partir da leitura de Freud. Tudo bem? Então, eu precisava de um texto que fosse depois da introdução do narcisismo. É curioso, porque ali é uma época que tem os que chamavam, né, meta-escritos metapsicológicos, uma coisa assim, que é em 1914, 1915, do Freud, que parecia, não, a guerra tinha começado, ele não tinha paciente, tinha que escrever. Tá legal, isso é uma das visões de mundo que a gente pode ter, tá legal. Mas tem uma outra visão que dá para ter também, que era preciso distinguir a psicanálise de qualquer estabelecimento de uma lógica do psíquico. Psicologia. Aí não vou escrever, né? Essa palavra acho que é muito conhecida de vocês, dispensa materializações. Psicologia. Tá? Escrevi invisível. Eu acho que é a melhor maneira de escrever essa palavra, acho que é assim. Aqui, para o nosso seminário, acho que é assim. Não, estou assim, fazendo caricatura, de certo modo, mas é de propósito, para chamar a atenção. Porque eu não estou falando da ciência da psicologia, eu estou falando do estabelecimento de uma lógica do psíquico. Então, uma vez que você tiver um sistema
lógico no psiquismo, eu considero esse sistema um sistema psicológico. A gente vai voltar sobre isso. Bom, então, talvez um outro motivo também para recomendação justamente desse texto, o Freud, o Inconsciente, é que é um texto. E agora, como é que eu vou dizer? Porque não é só uma experiência pessoal, é um texto muito ruim de ler. Sabe? Não sei como é que ficou para vocês. Espero que não. Vocês tenham tido mais tranquilidade, não é? Mais assim, fluência para ler. Mas para mim, esse texto é uma das pedreiras que o Freud nos traz. Uma das pedreiras do tipo, sabe o quê? Tipo padrão, assim, capítulo 7 da interpretação dos sonhos, tá? Mais ou menos isso aí. Assim que tu lê tu tem um parágrafo, tá? Tem várias frases, cada frase tu para. E por isso que eu digo que é quase de não ler, porque né? Aí tu lê aquela frase e vem uma outra, mas não, mas aquela ainda não. E já vem a outra, e a outra é igualmente assim, chamativa e necessária e encadeada. E pegando elas encadeadas, tu pega um outro troço que não dá para dizer, olha aqui, isso aqui tem razão. Então, é de leitura riquíssima, digo eu, esse texto. Não é dificuldade de ler, mas eu sei como é que chama. Mas fazer essa proposta aqui, para mim, foi uma ocasião legal de ler de novo. Claro que eu li de novo e tinha a impressão que eu nunca tinha lido esse texto. É óbvio, como acontece com qualquer um de vocês, quando leem um texto tipo um classicaço desses aí, o Inconsciente. E, bom, sendo que dessa vez foi um pouquinho diferente, porque eu li ele em alemão. E vou ter algumas condições de, ao longo dos nossos seminários, fazer o outro assinalamento que dá para fazer a partir da leitura em alemão e que pode fazer com que vocês não desanimem de ler. É muito bom não ler esse texto. É uma das melhores coisas que tem é não ler esse texto. Eu vou ter que falar mais uma palavrinha sobre isso aqui, pode ser? Olha aqui. Capítulo 7 da Interpretação dos Sonhos, 1900, 15 anos antes desse texto, que é o da nossa leitura. Por final, as últimas 10, 15 páginas, mais ou menos, não sei bem, por ali, no final do capítulo 7, que é um capítulo de umas 100 e poucas páginas, pedreiríssima, assim, muito preciso. Lá diz assim, ó, o sonho consiste em que o inconsciente, portanto, o psíquico, ocorre como função de dois sistemas separados. Isso aqui é uma frase só, tá? Do capítulo 7. É todo ele assim. Eu sei, eu suponho que vocês vão pedir para me ler umas 3 vezes de novo essa frase. Mínimo, né? Não, só para mim dizer para você o que eu estou falando assim de uma característica do texto que eu não consigo, assim, me faltam algumas palavras que seriam assim apropriadas, eu consigo dizer que assim, são palavras que são textos
que são feitos, todas as frases são feitas assim como essas aqui. Pronto. Então tá. O inconsciente, bem que inconsciente não dá, é a treva esse negócio de inconsciente. Barbaridade. Eu só não botei o insabido, além, primeiro porque ia ficar horrível, chato, assim, muito feio. Mas, sobretudo, eu fui salvo pelo fato de que não existe o verbo insaber, né? Então eu fiquei tranquilo, eu não posso escrever insabido. Pronto, estou salvo. Salvo pela língua portuguesa, que é o nosso grande amor coletivo. Então, isso aqui só vai comparecer no lado subversivo da língua, óbvio. Pronto, paciência. Isso não revela nenhuma vocação subversiva, é só uma condição para falar do que precisa. Tudo bem? Se ao invés, né, então, que o sonho consiste em que o inconsciente ocorre como função de dois sistemas separados. Se fosse o insabido, ocorre como função de dois sistemas separados, você ia, nessa frase, você está lendo, vai dizer, pô, mas são dois sistemas de saber, né? Vou ler de novo, tá? O inconsciente ocorre como função de dois sistemas separados. Mas se eu digo o insabido ocorre como função de dois sistemas separados, é evidente que tu lê a frase e diz são dois sistemas de saber. Separados, ou seja, eles são de natureza heterogênea, não há... É tipo água e azeite, assim. Precisa não ser possível fazer um... Precisa. Senão não tem o insabido. Então, ele vai se chamar insabido porque não há saber que tenha a ver com aquilo ali chamado insabido. Esse é o nosso tema, o insabido. Já falei várias vezes, peço paciência para você de novo. Seguinte: in pode parecer, à primeira vista, uma negativa. Tá? Pode. Se fosse uma negativa, a gente estava falando de alguma coisa que não é essa. Mas quando uma coisa não é sabida, ela não é sabida enquanto você não sabe ainda, né? Se ela é não sabida, é uma questão ou de tempo ou das condições que precisa para saber. Pensando assim, eu fui levado a considerar de que se a gente tomasse isso aqui como uma negativa, a gente não ia entender essa concepção. Precisa que não seja uma negativa isso aqui. Precisa que o in queira dizer, tipo assim, não tem nada a ver. Insabido quer dizer não tem nada a ver com nada que dê para saber. Não sei se passa, se vocês admitem, assim, é um pouco grosseiro, eu falo isso e noto que estou sendo um pouco assim, né? Mas é preciso. Várias razões. Uma, por exemplo, não só tem em alguma língua, né? Então, e os outros saberes que se organizam que não são com a estrutura de uma língua? Tem saberes que se estruturam, por exemplo, como uma linguagem, não como uma língua. Você pega, tipo, lá, a linguagem musical,
Aquilo é hiper calculado, métrico e tudo, e não tem língua em lugar nenhum. Aquilo tu toca aqui, tu toca lá na Europa, dá tudo igual. Não tem nada a ver com língua nenhuma. Então, só que, olha só, digamos que eu pego esses duas modalidades distintas de saber. Eu preciso de duas que sejam totalmente diferentes, tipo a música e a língua. E em função de dois sistemas separados é que eu vou ter o dito insabido. Eu preciso de dois saberes que não vão pegar o troço. E esse troço vai se chamar insabido. Ficou chato? Eu não vou ter um jeito muito polido para dizer isso. Então, mas é importante para mim dizer para vocês que estão lá na linha de frente, primeiro, que saber é o cerne da noção do inconsciente. É que o inconsciente não deixa tu enxergar, é muito ruim essa palavra. Saber está no cerne do inconsciente, insabido. E não se trata de não saber. Não se trata de não saber. Se trata de não ter nada a ver com nenhum saber. Nenhum. Tudo bem? É um pouco óbvio isso, né? Eu estou dizendo uma coisa super óbvia, mas não faz mal, não me importo. Olha só, para não ter a ver com nenhum saber, tu tem que ter saber, né? É isso. Essa é a relação do insabido com o saber. É preciso ter o que não o pega. Pronto. É uma dificuldade para a gente. Quer ver, ó, um berrago. Gung. Um berrago. Aí eu não vou corrigir, porque senão eu vou perder tempo. Isso aqui foi traduzido como mal-estar. Tá? Mal-estar na cultura. Unbehagen in der Zivilisation. Não, in der Kultur. In der Kultur. Pronto. Olha só o problema do tradutor. A gente sabe que esse texto se chama mal-estar na cultura, né? Mas olha aqui. Behagen é o teu bem-estar. Olha só que absurdo chamar esse texto de mal-estar. Não é mal-estar. E ele quer dizer o seguinte: a cultura não tem nada a ver com nenhum bem-estar. Nenhum. A gente vai gerar tudo que a gente quiser gerar como bem-estar, e enquanto for da cultura, não vai dar. Esse é o texto. É bacana, porque é simplérrimo. Então, eu boto uma pilha também, assim, indiretamente, para olhar para o escrito, né? Porque ele escreveu assim. Ele não diz que a coisa estava mal, a cultura vai mal, não dá nada certo na cultura. Nem é isso que eu estou falando. Nossa, que diferença, percebe? Tá, mas isso aqui era só uma. Não tem muito a ver com o que a gente estava falando. Principalmente o ponto é esse: não se trata de uma negativa. Pronto. Porque se fosse uma negativa, a pessoa não sabe. Aí tu saía correndo atrás. Não, mas então vai saber, vai ver, tá atrás. Aí tu vai atrás do que ela fala. O que será que tem por trás do que ela está dizendo? Aí tu vai atrás do que ela está dizendo para ver se tu acha. Não tá aqui, mas procurando, gerando condições assim que o meu trabalho pode gerar, ela vai saber.
não queria insistir muito, eu só queria justificar a consideração, na verdade, eu queria manter a consideração, ou talvez até perguntar, deixar em termos de pergunta, será que isso aqui é uma negativa? Eu acho que qualquer um da língua portuguesa, estudioso, diz, não, necessariamente não. Normalmente até é. Tipo assim, isso é impossível. Né? Parece que não é possível, mas não é uma negativa. Quando tu diz impossível, é que está fora de qualquer possibilidade. Não há. Não é que não é possível, entende? É impossível. Não tem a ver com nada que seja possível. Eu acho bacana assim, a riqueza que tem. Só mais um, já não queria aprender tanto vocês, mas só mais um termo que queria anunciar como necessário para esse nosso seminário, que está desde o início do texto. Então, já de propósito, eu não entrei no texto hoje, porque vocês nem sabiam se valia a pena ler ainda um texto desse, mas em todo caso. Não é questão de valer a pena ou não. É que fazer essa leitura sozinho é muito esquisito, sabe? Então, a gente teve uma afluência para esse seminário suficiente para a gente considerar que, sei lá, vocês saem daqui lá numa outra hora, vocês vão ler, vocês sabem que não estão sozinhos, né? Então, vocês na frente daquele texto não estão fazendo nada, nenhum troço heróico de grande leitura. Se vai entrar na atividade com condições que vários outros vão estar entrando. Porque elas não são assim de ficar avaliando se são isso, são aquilo, não é isso. Mas eu acho super legal. Eu acho que é o único jeito de ler esse texto é tudo certo que tu não está sozinho. Sozinho, eu acho que ninguém vai ler esse texto. Pronto. Desde o início, tem uma consideração sobre a repressão, sobre o processo de repressão. É engraçado. Por que ele não falou a repressão? Ele falou o processo de repressão. É todo o texto assim. Todo. Eu tenho certeza que nas outras línguas não aparece a riqueza desse texto. É uma mina. Eu entendo que vocês vão dizer, pô, mas tu tem simplesmente a pretensão de transformar uma pedreira numa mina. Olha, eu acho que nem precisa, tu entende? Mas eu queria ver se vocês, sei lá, acham que é muito exagerado, mas não é. Não é. Não é. Só que não é de qualquer jeito. Você sabe que não é só sair quebrando, né? Falar do processo de representação, de repressão, e em seguida vai falar de representação. Pronto. Lá, lá estamos nós. Vorstellung. Está mal escrito, é um N e é um G. Vorstellung. Pronto. Essa palavra ela está com Freud desde 1891. Primeiros passos do companheiro Freud para fora da neurologia. O único termo que não é neurológico, ele diz é psicológico, chama representação. Pronto. Lá vamos nós. Esse vai ser o termo-chave para a gente situar, para a gente acompanhar o que é que Freud situa como psicológico. Tá?
Foi traduzido por representação, paciência, o que a gente vai fazer? Eu não vou escrever a representação aqui. Não vou. Faz de conta que eu escrevi, tá? Para não ser assim. Pô, eu não escrevi inconsciente aqui, não vou escrever representação. São duas traduções péssimas, muito ruins. Não são de última, mas são ruins. De última não são, porque se fossem tinham caído, né? Não caíram. Mas o seguinte, chamar de representação aqui traz obscuridade. Traz obscuridade para cá. A luz, sabe o que é quando acontece que a luz abaixa, tu perde o contraste, né? Esse é o problema da luz. O problema da luz é tu não ter o contraste. Esse é o problema. Eu não tenho nada contra a treva. Aliás, pode ter momentos maravilhosos de pura treva. Eu não tenho nada contra. Agora acende a luz para tu ver se não fica diferente. Ah, não dá. Ah. Pronto. Inconsciente. Obscurece. Representação obscurece. Bom, eu não vou propor como é que é. Isso aqui não é uma proposta de tradução. Isso aqui é uma. Não existe isso aqui, né? Em Sabino não existe. Mas eu não vou criar um outro troço da mesma natureza para cá. E eu queria antecipar para vocês que eu vou chamar a representação. Esse aqui eu não vou conseguir chamar de inconsciente. Eu vou dizer insabido. Pronto. Porque eu preciso que o saber salte, 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 salte sem parar. E que não deixe a gente se enganar, como é muito, muito, muito fácil se enganar. Muito fácil se enganar. Então eu vou dizer insabido de propósito aqui. E aqui eu vou deixar em aberto, eu vou chamar a representação. Pronto. Vou escrever. Me custa um pouco, mas eu vou escrever. Ainda é longa. Parece que até não vale nem a tinta que a gente gasta para. Como é que pode? Isso aí, 1900 aqui tá, isso aí está há 100 anos traduzido desse jeito. Representação. Stele. Stelum. Isso aqui vem do verbo, vem aqui, ó, stele. É lugar. Stelen é fazer lugar. Stelum é o fato que você fez lugar, é o lugar que você fez, é a ação do verbo stelen, ou seja, é justamente uma ação. A ação de fazer lugar. Pronto, só que não é só uma ação de fazer lugar, é uma vorstellen. É uma ação de. Ação não é de stellen, é ação de vorstellen. Isso aqui, for, antes, sabe? O computador tá fora mim, sabe? Diante, assim. A gente vai voltar sobre isso. Mas para que eu estou falando dessa palavra que caiu, parece que caiu assim, não sei de onde, eu queria só dizer de onde que caiu. Ela está desde o início aqui do texto, o inconsciente, e ela vai estar presente em 60 ocasiões aqui dentro. Tá? O texto, não sei quantas páginas tem, mas tem 60 vezes esse termo. O que eu quero enfatizar é de que talvez não dê para ler esse texto se a gente não olhar um pouco para esse termo. É isso que eu queria enfatizar. E que Vorstellung em alemão quer dizer imaginação. Imaginação. Vorstellen, tipo assim, imagina. Vorstellen. Vorstellen só uma coisa. Imagina. Estamos longe para a representação, né? Estamos muito longe. É outra coisa. Não é que tu não consegue fazer representação sem fazer imagem. Agora, dizer que imaginação é representação, dizer só um pouquinho aí, para uma confusão brava aí. A gente ficou, se a gente mantiver
essa acepção, a gente não tem acesso à concepção. E vai ser com base nesse termo que a gente vai olhar a lógica do psíquico, o psicológico. Em Freud, queria avançar isso nesse seminário com vocês, com o tempo que a gente conseguir ter, assim, encontros, de que para ter alguma lógica no psíquico é preciso fazer, porque não tem. Pronto. No que você cria uma lógica no psiquismo, terá que ser porque você criou um sistema de representações. Aí vocês veem que isso aí vai dar pano para manga, né? Então, olha só. Se eu tive assim, assim, sei lá o que é, mas a proposta foi essa, que um pouco pergunta assim, como assim contar com a psicanálise nos atendimentos psicológicos? Um pouco é essa, isso era um pouco assim, no início da... assim, é praticamente essa a proposta, né? O que o inconsciente tem a ver com os atendimentos psicológicos? É um pouco essa a pergunta desse seminário. Tá. Só que eu preciso saber, então, o que eu estou chamando de psicológico. E aí eu já digo direto para vocês, não se trata de nenhum universal, absolutamente, por isso que eu não estou falando da psicologia, ciência, não tem nada a ver, não é essa a discussão. Eu estou falando da lógica da sistematização dos sistemas teológicos, psicológicos que as pessoas constituem. Então, eu tenho eu vou dizer pretensão, talvez até porque é mais uma espécie de tensão prévia, sabe? Eu tenho a pretensão de dizer para vocês o que é o psicológico a partir de Freud. Fecha os ouvidos. Bom, já está gravando, né, Letícia? Agora fica assim mesmo. A partir da psicanálise, né? Óbvio, a partir da psicanálise. Então, como contar com a psicanálise nos atendimentos psicológicos? Eu diria assim, para efeitos de você situar o que você chama de psicológico. Na hora de atender, né? Porque você atende, você sabe o que é. Você entra com uma pessoa na sala e é um troço muito esquisito, né? Não adianta se fazer com sisteminha de compreensão, porque ali entra uma pessoa e é uma situação 0 km, absolutamente 0 km. Só não é doida porque você diz, eu sou psicólogo, vou atender você. Você fica, bom, tudo bem, não repara, tá? A gente vai poder ir um pouquinho mais devagar. Deixa eu só uma questão de ordem. Letícia, não queria me avançar assim muito no tempo, não sei o que vocês da comissão acham, mas eu pensei em fazer encontros pouco alongados. Eu só me alonguei, acho, quase 9h30. Hoje, um pouco porque a gente começou um pouquinho mais tarde, né? Mas eu não queria ir mais do que 1h15 por vez, porque olha só, daqui a pouco a pedreira nós vamos fazer aqui, né? Eu não quero fazer nenhuma pedreira aqui. A pedreira nós já temos. Ela é a eleita. Letícia. Sim, professor. É bem tranquilo, sim. Acho que 1h, 1h15 tá bem bom. Tá. Hoje a gente atrasou por causa daquela questão ali que tinha muita gente para aceitar e também pelo limite, né, que nós não sabíamos. A universidade está tentando uma licença, né, com o Google. Eu estava falando com o CPD e eles estão tentando aumentar essa capacidade do Google Meet, mas ainda isso não aconteceu. Então, para o próximo encontro, a gente vai repensar e testar outras plataformas
para conseguir que todos os inscritos participem, né? Isso não foi legal, né? Mas escapou o que era possível para... Foi bem inesperado, assim, a gente não sabia. Muita gente mandando mensagem, então, se vocês conhecem alguém que tentou entrar e não conseguiu, peço que... a gente pede desculpas, né, Letícia? Acho que a gente pede desculpa, né? Porque, afinal, não tem muito o que dizer, né? Mas sim, eu vou mandar... Foi alheio à nossa vontade. Né? Isso, e eu vou mandar também um e-mail para todos, explicando o que aconteceu. Tá. Bom, só para dar uma sinalização da sequência, já que eu acho que vocês vão ler mesmo, essa aqui é o único objetivo desse seminário, eu não ia contar. O único objetivo desse seminário é que alguém leia esse texto, é só isso. Não precisa ser todo mundo, tá? Mas se alguém ler esse texto aqui, o seminário está realizado. Ninguém lê esse texto aqui. Todo mundo fica, tá, daqui a pouco chegou no fim, tá. Torcendo para que ninguém pergunte o que foi mesmo que ele falou. Ninguém lê. Não faz mal. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, uma vez que essa é a pretensão, assim, além do psicológico, essa é uma pretensão desse seminário de situar o interesse de leitura. Nem é que leia, não precisa ler, parece que eu estou pedindo para ler, não é isso. Mas eu pretendo situar o interesse que pode ter a leitura desse texto, é só isso, na boa. Essa coordenação não vai fazer mais do que isso, não vai pretender mais do que isso. Tá? Em função disso, eu gostaria de seguir o texto. Então, por mais que a gente até possa tirar uma coisa ou outra, eu quero manter o centro, a sequência, o eixo. Eu quero manter o eixo desse seminário na sequência do texto, no segmento que o texto tem. Tipo, frase por frase, por frase, por frase, por frase. Tá? Letícia, desculpa, mas era só isso para finalizar. Sim, tudo bem. Então, eu vou mandar um e-mail para vocês até semana, um pouquinho antes, né, do seminário, do próximo encontro, mas mantém quinta-feira, às 20 horas. E também gostaria que vocês entrassem, quem puder, né, entrasse um pouquinho antes para que a gente não fique até mais tarde, né, para manter o horário e não ficar tão cansativo para todos. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada também pela atenção de vocês. Bárbaro, maravilha, super legal. Só vou encerrar aqui a gravação agora. Uhum.